Olá, meus amigos, minhas amigas da construção. Hoje conversamos com o Renato Correia, nosso querido amigo, sucessor perante a CEBIC na presidência, uma pessoa que está tendo um desempenho bem acima até, desculpe, falar do esperado, porque não era uma pessoa que estava no dia a dia, mas sempre uma pessoa de confiança. Ele foi nosso vice-presidente pelos 9 anos que estivemos na nossa presidência e agora assumiu as rédeas aqui da CEBIC. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre o futuro da construção e todos esses assuntos que a CEBIC lida no dia a dia. Um pouquinho dos assuntos, porque a gente sabe, né, Renato, que os assuntos são tão grandes aí que a gente não consegue dar conta. E eu já começo por isso. Me conte da vida do Renato até chegar à presidência da CEBIC. Conta isso aí para nós, Renato. Bom dia, Renato. Estamos gravando aqui pela manhã, vamos dizer que é bom dia mesmo. Então, bom dia, é prazer estar aqui com você, né? Poder participar dessa gravação, desse encontro e contar para todo mundo que você tem muito a ver com eu estar aqui, né? Então, eu acho que essa convivência, o teu exemplo, a tua liderança aí, até nos motivou a estar aqui hoje. Mas contando um pouquinho dessa história, eu sou empresário da construção civil, tenho uma consultora incorporadora de Goiânia, que atua em Goiânia e Brasília, e essa empresa ela tem já 38 anos, 38 anos, e fizemos uma sucessão familiar em 2005, quando eu assumi com um sócio. E uma das primeiras ações foi a gente participar de sindicatos, de associações, e a gente começou a trabalhar no Sinduscon, na ADEME, e acabamos encarando algumas missões, como a norma de desempenho, né? Eu fui responsável pela representação do Sinduscon de Goiás, e acabei integrando a equipe da CEBIC, né? Porque o Sinduscon era associado à CEBIC na época, e acabou esse trabalho me levando à presidência da ADEME. E chegando à presidência da ADEME, coincidentemente com o projeto que você tinha criado, o Futuro da Minha Cidade, a gente teve a oportunidade de implantar esse projeto maravilhoso, que é replicar o modelo de ação da sociedade civil, ação conjunta com o município, para projetar o futuro da cidade, fazer um planejamento para os próximos 20 anos. E a gente introduziu isso em Goiânia com sucesso numa gestão Iris Rezende. Conseguimos melhorar muito os processos administrativos lá, né? Isso eu acho que colocou uma luz sobre o que a gente podia fazer juntos. E você me trouxe para a vice-presidência do Centro-Oeste na mudança de estatuto da CEBIC. E quando você estava encaminhando aí para o fim do teu período exitoso demais, né, que foi até de muitas realizações, você liderou essa entidade pela pandemia, um problema mundial, com maestria aí, conseguiu deixar todas as empresas em condição de trabalho, né, até de arrepiar lembrar isso, né, Zé? Sem dúvida. Tudo online, toda uma dificuldade imensa. E ao final desse período, eu acabei aceitando o desafio, estimulado por você e por todo esse time maravilhoso da CB, que estamos aqui enfrentando as turbulências aí do dia a dia, mas com muita satisfação, porque é uma missão que nos orgulha muito. Pois é, Renato, antes de chegar nas turbulências, eu queria te aproveitar aqui e você dizer como foi importante para a Vera, a tua empresa, participar de associações, né? Porque às vezes existem pessoas que ficam Uhum. meio reticentes a participar, perda de tempo, e não sei o quê. Mas eu acho que teu depoimento é um depoimento muito legal, porque todos nós, de alguma forma, acabamos entrando numa associação por alguma dor que nos ocorreu, né? Você entrou com o aspecto de norma de desempenho. Eu entrei com briga com o elevador, né? Entendeu? Eu entrei com briga de elevador, foi isso aí. Então eu queria que você contasse um pouquinho a importância para a Vega do associativismo.
Olha, Zé, se você entender a construção civil como um todo, um pedaço como obra pública, outro pedaço como habitação, né? Ou você depende da relação ali com o município, com o estado, ou até com o governo federal, se for com a instituição federal, ou você depende da prefeitura, do corpo de bombeiros, né? Esse é um aspecto que a empresa isoladamente não consegue resolver os problemas operacionais. Esse acho que é o primeiro ponto, né? Quando você pega o reflexo comum das decisões do município, do estado, atuando no seu negócio, somente com uma representação mais pulverizada, mais ampla, que você consegue fazer esses poderes mover em direção à eficiência, ao que deve ser feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de conhecimento técnico, né? É um polo de conhecimento muito grande quando você pega um Sinduscom, uma ADEME, de tecnologias mesmo, de acesso, de divulgação, de preparação, seja na área de gestão, seja na área de engenharia, né, seja na área de legislação. Então você tem ali de pronto muito conhecimento. E terceiro, e tão importante quanto, é o relacionamento que você tem com os seus, com os Pares. players, vamos falar, com os pares, né? Você conhece gente muito qualificada que enfrenta desafios de maneira diferente. Então, tudo isso traz um conhecimento para a tomada de decisão e para a ação na empresa diferenciado e com custo muito baixo, né, o que Isso. você tem de contribuição para o que você recebe é bem desproporcional, né? Sim. Assim, custo muito baixo, você não conseguiria isoladamente nada disso. É isso. Você sabe, Isso Renato, aqui. que eu sempre dizia que a função de uma entidade, apesar de se parecer até um lema de polícia militar, né, mas que era defender e informar. Você acabou de dizer isso, né? Você acabou primeiro de defender perante aquele que é maior do que você individualmente, né? Uhum. E segundo, informar que você obtém informações de como é que é isso, como é que é aquilo, a troca de informações entre o grupo. Eu acho que é bem isso. É isso que todo mundo que procura uma associação precisa ver isso. É defender os seus interesses e informar do que está acontecendo no mundo. Zé, e muito que você fez, você tem essa cabeça, né? Isso também se multiplicou, é você formar o seu mercado, né, Zé? Claro, Então, você quando começa a ter uma representação reconhecida, você passa a liderar algumas claro. transformações que não aconteceriam só pelo poder público, assim, né? Tem que Não. ser quem opera, né? Mas viu, Então, Renato, isso é uma coisa é, muito clara para mim. Poder público não é proativo, ele é reativo. é Se você reativo. não chegar e puser o problema e fizer, existia até um tempo atrás uma discussão, isso não é função de uma entidade fazer um programa, desenhar um programa. É sim, porque se a gente não fizer, ninguém faz. Sabe? Se a gente não fizer, ninguém faz. Né? Então, são várias, Sim, várias razões, viu? isso aí. Parabéns, Renato, por tudo isso que está acontecendo, mas eu queria agora entrar nas tormentas, né? Isso foi esse o termo que Olha, você usou. E como é que você vê hoje o nosso mercado, assim, na parte... Vamos começar por incorporação. É indiscutível que o grande problema chama-se taxa de juro, que não está na nossa governança, está muito além daquilo que a gente possa fazer. Como é que você está vendo tudo isso? Nós temos o fundo de garantia. Afinal de contas, como você está vendo geral isso aí? olha, Zé, uma análise retrospectiva, quando você olha lá 2005 com, sei lá, 2002, 2003, 2 bi, o mercado imobiliário brasileiro aplicava 2 bi. Hoje, você somando poupança com só poupança com FGTS, 300 bi, né? Então, o mercado amadureceu muito, amadureceu na sua legislação, né, com a alienação fiduciária amadurecendo os julgamentos, depois passando por um repique ali em 2016 pelo distrato, também acabou consolidando isso. O FGTS com uma alta empregabilidade, com Minha Casa Minha Vida sendo conhecido pelos agentes, né? Seja o corretor, a Caixa Econômica, as consultoras, o cliente, o cartório,
todo mundo empenhado em fazer essa dinâmica funcionar, ajudou a escalar o mercado, seja de tecnologia, de produtividade também. Então, eu vejo hoje um mercado muito maduro. Mais ao final, agora, você tem as leagues, as LCIs e os CRIs complementando o funding, o governo falando em reestudar a poupança, porque em função dos juros altos existe uma tendência de esvaziamento da poupança, é preciso pensar em saídas adicionais, né? A gente estava conversando há pouco, os fundos institucionais que podem aplicar. Então, assim, eu vejo um mercado hoje muito maduro e capaz de reagir rapidamente ao aumento vamos falar, o aumento de produção porque a demanda existe. No Brasil, a demanda habitacional ela é forte, 7 milhões aí em déficit habitacional. Existe a demanda. Se você der o financiamento e a condição salarial, né, de renda para pagar, a produção pode crescer. Exemplo, e já finalizando aqui esse primeiro comentário, o FGTS saiu de 68 bilhões no início de 2023 e aplicou 120 bilhões, 120 bilhões no final de 2024. Praticamente dobrou a aplicação em 2 anos. Quando você dobra a produção de uma indústria, você sabe que é difícil você arregimentar né, aquele exército de pessoas, de insumos e colocar em prática. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós praticamente dobramos em 2 anos, em menos de 2 anos. Então o mercado reage conseguindo abastecer de funding e o mercado está estando com os salários e o emprego em dia, nós vamos aumentar muito a produção e melhorar a questão desse déficit habitacional. Acho que os instrumentos estão aí. Os desafios, juro alto, tecnologia de produção, porque a mão de obra está escassa e assim por diante, né? Depois eu quero até entrar nesse assunto da mão de obra, mas você usou uma palavra que eu gosto muito nisso aí, Renato, que é o amadurecimento desse mercado. Esses 20 anos aí, no aspecto legal, no aspecto, vamos dizer assim, hoje você tocou num ponto importante que as pessoas às vezes esquecem. Hoje você chega num CCA aí da Caixa, você chega numa agência, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Antigamente você tinha que desenvolver um processo. Hoje você pode aprimorar, né? Mas isso aí acaba dando. Eu acho que a gente tem que investir em tecnologia, tem que investir em uma série de coisas, ainda claro, mas são aprimoramentos que a gente jamais pode deixar. Mas eu acho que as bases estão lançadas. Eu queria falar um pouquinho também com você, Renato, do aspecto, como é que você está vendo a parte de infraestrutura. Tá? A infraestrutura, que eu acho que também é outra coisa sensacional, os números que saíram do ano passado, né, Renato? A gente sempre fala de mercado imobiliário, mas a infra também. A infraestrutura no país sempre foi muito dependente do recurso público, né? E como você tem um orçamento muito endereçado no Brasil, né, para saúde, educação, segurança, você tem pouco dinheiro para investimento público. A solução pensada há alguns anos atrás e trabalhada, inclusive pela CEBIC por você, foi a questão das parcerias públicos-privadas, dos marcos aí de saneamento, marco das garantias de crédito, que também levaram ao amadurecimento. Você tem ideia? Vamos pensar aí em 2015, se eu não estiver enganado, acho que o investimento foi 150 bilhões ou 130 bilhões de reais, sendo 30 aproximadamente do poder público, né? E 100. Hoje, em 2025, está sendo esperado 280 bilhões de reais. 70 do poder público, que já é um bom montante, e Claro. 210 da iniciativa Olha privada. só. Então, nesse aspecto, o Brasil deu um avanço incrível. E mais, José, neste último ano, 2024, foi o ano onde mais concessões foram realizadas. Incrível isso. Incrível. Incrível. Houve transição de governo, o governo seguinte, né, continuou e incrementou as concessões, ou seja, nós estamos no caminho correto. Precisa aumentar a densidade desses investimentos, porque a demanda necessária para que a gente equilibre com os países pares do Brasil é de 500 bilhões anuais. Então, nós ainda estamos
pouco além da metade da necessidade de investimento anual. 500 bilhões anuais durante 10 anos. Esse é o número que a gente precisa para poder colocar a infraestrutura em dia. Outras notícias importantes, desculpa aqui Não, não, que é isso. avançar um pouquinho. A parte de energia está bem equilibrada, a parte de telecomunicações, o que a gente precisa é de rodovia, ferrovia e saneamento. Essas são as saneamento básico, resíduo, obviamente, tem algumas Claro. questões de saneamento também, mas é uma luz no fim do túnel para nós, viu? Você sabe, Renato, que aí eu queria botar Acho. algumas coisas que eu vejo assim como importantes. Primeiro, existem coisas que são hilárias, sabe? Para quem é mais antigo, 2006 houve uma disputa de presidente da República com o atual presidente contra o atual vice-presidente. E o atual vice-presidente perdeu a eleição porque defendia a privatização e a concessão. Agora você me diz que nesse governo, que os dois estão juntos, foi o ano que mais contratou isso aí. O que eu quero dizer com isso? Eu acho isso sensacional, não tem detrimento, não tem crítica, não tem nada. É que, vamos dizer, são aprendizados de uma sociedade que entendeu que isso é melhor para ela. E hoje, vamos dizer, o atual presidente, ele sabe que não irá se reeleger ou se elegeram se não comprar essa ideia. É a mesma coisa do Minha Casa Minha Vida. Qual o presidente da República, qual é o governante hoje que abre mão de Minha Casa Minha Vida? Eu me lembro que lá no passado nós queríamos, eu só estou dizendo isso, da importância na política que o cidadão, que a empresa tenha. O envolvimento dela não é político partidário, é político no mais alto nível. E aí eu queria colocar o segundo ponto, que é o seguinte, a importância da CEBIC nessas discussões. Como eu sei que, por exemplo, hoje você briga por reforma administrativa, que é uma forma de nós aumentarmos o filão de recurso público para investimento. Não é isso, Renato? Olha, o grande vilão de 30 anos atrás chamava-se inflação. Isso. O país enfrentou e venceu a inflação, Venceu. né? Com metodologia, com gestão, né? Com plano de metas. Hoje nós temos um Banco Central independente, caminhando para uma independência, inclusive administrativa e financeira, que é importante. E temos um descolamento do juro real, né? O juro real no Brasil está beirando 10%. Você tem 15% de Selic hoje, com uma taxa de inflação de 4, 5 que seja, 10%, né? Um pouco mais de 5, na verdade, 9,68. Se você pegar os 20 países emergentes, tirando Turquia, Rússia e Argentina, que são economias deterioradas por vários aspectos, o Brasil é o que tem o maior juro real. E todas as comparações que a gente faz com reservas, né, reservas financeiras e endividamento, o que se destaca em relação ao México, que tem 6% de juro real, por exemplo, é o endividamento, é a dívida pública. E a dívida pública num PIB robusto. Você pega 2,2 trilhões de PIB, você Sim. vai ter 1,9 a 2 trilhões de dívida. Você tem reserva 340 bilhões, 350, 500, sei lá quanto. Não dá para pagar a dívida, né? Então, o que destaca é isso. E mais, nós temos algumas características muito típicas do Brasil. A inflação alta no país durou 15 anos. Isso também é único. Isso é único. Não teve país no mundo que teve inflação alta durante tanto tempo. Às vezes dá pico e cai. Na questão do combate aos juros, o remédio que a gente tem da taxa Selic alta, do juro alto, por uma série de condições da nossa economia, acaba não tendo o efeito que tem no resto do mundo, né? Nós temos o agro com taxa de juro barata, você tem o FGTS que coloca dinheiro no mercado, a caderneta de poupança, tudo abaixo da Selic. Nos outros países é diferente disso. Então, você gera emprego, você gera renda, você tem um cartão de crédito, por exemplo, que é 400% de juros. O que Isso, adianta uma Renato, Selic só de desculpe te 15? cortar, mas quando a gente conta para os outros países, ninguém acredita. Esse juro que você está falando é por ano, não, é por mês.
né? O cartão de crédito, por exemplo, né? É O que que absurdo. adianta subir Selic? O cara continua gastando, porque quem paga 400 vai pagar 410 sem problema de juro, né? E ele incorpora isso no salário, continua consumindo. Então, o freio de arrumação demora mais no Brasil a dar resultado. Por isso que a gente fica com a taxa de juros também no longo prazo. Então, resumindo a história, está na hora da gente enfrentar o dragão do juro através de uma política fiscal equilibrada, né? Que gere confiança que o Brasil vai pagar a sua dívida, que vai continuar produzindo sem inflação, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a produtividade, né? A produtividade do país precisa melhorar para que a gente também tenha condição de produzir sem aumentar os preços. Eu acho que a produtividade entra com dois fatores que eu queria tocar agora na sequência contigo. Um deles é sobre a dificuldade que a gente tem hoje de mão de obra. Porque daí o que se percebe é assim, a gente chegou a isso lá, acho que em 2013, 2014, nós chegamos a 3 milhões. Daí você pegava, era um canteiro de obra tirando o funcionário do outro, aquela briga e coisa e tal. Ninguém preocupado com produtividade. Só precisando cumprir o seu cronograma e trazendo gente para dentro. Agora nós atingimos os 3 milhões, é o nosso teto. O nosso teto é o 3 milhões. Não temos mais do que isso. E aí, por problemas de ambiente de trabalho, uma série de fatores, não podemos nos iludir que isso não vai muito além disso aí, não. Muito pelo contrário. Eu tenho números por exemplo, que a nossa produtividade cai 3% ao ano, devido a alguns fatores. Aumento da idade média do nosso trabalhador, problemas de saúde, uma série de fatores desse tipo, e também a entrada de gente que não tem a devida capacitação e a produtividade que os mais antigos tinham. Como é que você vê isso? O que a CEBIC está fazendo? O que dá para a gente fazer para melhorar um pouco sobre isso, Renato? Né? A condição de contorno nesse aspecto ela é bem complexa, né? Você tem uma competição grande com profissões que não existiam, complementando o que você está colocando de desafio. Você tem os entregador por aplicativo, você tem é, motorista por aplicativo, você tem profissões na internet que são diferenciadas e criativas. A internet permite que, com a criatividade, se você traga dinheiro para sua casa sem estar no método tradicional. Você tem os mais jovens compreendendo não quero um trabalho seletista de CLT com horário, querendo desenvolver o empreendedorismo. Então você tem muita competição do turismo, você tem competição do comércio, está todo mundo em volta disso. Você tem os auxílios, né, sociais, indutores da informalidade, porque a pessoa fica com medo de ir para um trabalho formal e perder aquela garantia daquela renda mínima que é necessária. Então você tem uma condição muito complexa que eu estou concordando com você que nós vamos ter dificuldade, mesmo fazendo toda a campanha de atratividade, campanha de treinamento, que a CEBIC faz junto com a CNI, com o SESI, com o SENAI, com o Ministério do Desenvolvimento Social, capturando pessoas lá que estão nos auxílios sociais, trazendo para o trabalho formal, temos um convênio para isso. Temos dificuldade. Então, só nos sobra o caminho da produtividade através de uma maior industrialização dos processos. Aí nós tínhamos uma outra barreira, que era a questão tributária, que trazendo para o valor agregado, o IVA, né, o IBS, o CBS, nós temos condição de paulatinamente ir melhorando a industrialização sistêmica. E antes disso, nós ainda temos que mecanizar o mais rápido possível aquilo que é mecanizável, né? Estou falando isso num processo mais tradicional, que já existe no mundo, sem pensar em disrupção como impressoras 3D, coisas que são bastante disruptivas, que a gente ainda precisa de regulamentação para poder produzir em escala, entregar, atender normas de desempenho, etc. Então, eu vejo aí como um período de bastante ganho de valor para quem trabalha no setor, uma carreira promissora, porque ela vai se transformar.
e uma oportunidade para quem entrar agora e se construir e se qualificar nesse setor. Então eu vejo como um desafio, mas uma enorme oportunidade, sabe? Você sabe que daí você já me dá o gancho para o próximo assunto, que eu queria te provocar, que era a industrialização da construção, né? Eu acho que isso é fundamental. E você sabe, Renato, que de um mês para cá eu mudei a meu posicionamento de industrialização para a componentização. E eu te digo por quê. Porque quando você pega, e eu sempre uso como uma referência a indústria automobilística, né, o que a indústria automobilística, como ela opera com ICMS, que ela paga imposto sobre o valor agregado, que é o que vai acontecer conosco, ela fez o que? Ela pegou a indústria dela, criou um entorno da indústria dela de fabricantes de componentes que ela faz a montagem. E no fundo, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou trocando esse trabalhador acima dos 3 milhões, que tem precárias condições de produtividade, por uma alta produtividade dentro de uma indústria. Então sempre tenho botado isso como vamos dizer, motivação da nossa, até a gente entrar na coisa disruptiva. Aí eu te dou um exemplo, que eu estava num evento esses dias conversando com uma pessoa da área de tubos e conexões. E daí eu perguntei para ela, hoje você chega com o teu projeto estrutural, leva num corte e dobra, ele corta, dobra, e se quiser ele te entrega montado, a tua viga, o teu pilar, coisa e tal. Né? Poxa, por que, que eu não posso te entregar o projeto hidráulico e você me entregar um kitzinho daquilo montado? Vai diminuir o meu tempo de controle, não vai parar a obra porque faltou um tubinho de cola ou porque a conexão não era exatamente aqueles milhões de opções que vocês têm ali, porra, vocês fariam dentro. Ou seja, Renato, eu estou querendo te provocar um pouquinho a isso, né? De como que você está pensando isso, e agora eu já queria ir já mais para o final, já que você engate isso pensando de como vai ser essa construção do futuro. Porque pegando aquilo, estou me estendendo porque eu acho que isso é fundamental. A minha visão, Renato, é que a gente amadureceu no financiamento, na parte jurídica e coisa e tal, mas ficou para trás o canteiro. Sabe, as nossas techs, né? Construtecs, elas são basicamente de software, de controle, de não sei o que, de não sei o que. Nós não temos startups de construção, de hard, só temos de soft, né? Então, vamos dizer, como é que você está vendo na tua visão, sentado nessa cadeira, que pode ser trabalhado ao longo do tempo, para que a gente possa evoluir isso aí? Não é semana que vem, vamos botar uma meta aí 10 anos, 15 anos, né? Zé, e nós vamos ter que agregar tudo isso às questões ambientais, né? Claro, claro. Questão de descarbonização, de resíduo, né? Eu acho que cada vez mais a sociedade vai compreender a importância dessa produtividade de insumos, né? Vamos falar assim, que quando você não É, desperdiça, você isso, não joga energia isso. fora, né? Energia, resíduo, carbono, calor, né? Tudo isso somado, é inegável que a industrialização, nessa visão plena ou sistêmica, que o mercado vai se acomodar muito nessa componentização aí que você tá colocando, né? Vai ser o caminho. A gente não tem ainda, obviamente, a velocidade que isso vai acontecer, porque são Perfeito. transformações que estão acontecendo de forma paralela. Você tem uma implementação da reforma tributária que começa em 2027. Nosso setor tem opção de até 2029, mas o mercado já começa a se adaptar, né? Você tem essa questão da mão de obra, com transformações mesmo na questão da formação da mão de obra, né? Você tem que formar para o futuro. Não adianta você formar um pedreiro em alvenaria. Como é que você aposta na formação daquilo que às vezes nem existe Nem ainda, né? existe. Perfeito. Então, então, então o desafio é assim, não tem jeito de não ser gradual, naturalmente. O Brasil é enorme, com regionalidades muito distintas, né? Com climas distintos, com logística distinta.
Então, você tem regiões que provavelmente vão aplicar uma metodologia de construção diferente de outras regiões, né? Como é que você aplica no Amazonas uma construção industrializada, que o meio de transporte é fluvial, e você quer fazer a mesma coisa que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo ou no Centro-Oeste? Então, essas adaptações me dão a certeza que os desafios serão enormes, e que a gente consegue definir diretrizes. A gente não consegue enxergar o final dessa história de forma plena, né? Agora, como a gente aqui tenta orientar as empresas, né, a gente precisa fazer a informação chegar para que ela esteja adaptada a essa realidade. Hoje a empresa ela precisa, além de estar antenada, ser veloz, né, e certeira na mudança de trajeto, né? Em que momento eu parto? Porque você tem um projeto que está aprovado, você vai definir um projeto que vai aprovar para o ano que vem se lançar. Então, profissionalismo, muito estudo, muita troca de ideia, muita visão do que está acontecendo no mercado para você ser assertivo e conseguir ter resultado. Esse não é um mercado de resultados largos, por mais que uma ou outra empresa se destaque no resultado de margens largas, ele não é um mercado de margens largas, em termos proporcionais. Então, você precisa estar muito antenado com o que o cliente quer, com o que o mercado oferece, para você se conectar e entregar o que precisa com o resultado que é necessário. Você veja, você acabou de dar um depoimento da importância das empresas estarem no dia a dia das entidades, porque senão elas ficam alheias ao tempo que essas transformações são tão grandes e tão rápidas, né? Que se você não tiver ligado, trocando ideias, visitando, sabendo o que está acontecendo, você fica para trás. Pode falar, né? Não, pegando o gancho que você falou, e você usa muito a montadora como referência, a conexão da montadora com seus fornecedores, ela é umbilical. Exatamente. Então, esse é um negócio estratégico. Como é que você está com seus fornecedores, quem desenvolve tecnologia para você? Você tem alguma parceria? Porque isso na área de software, a gente acaba sendo umbilical. Você escolhe um sistema Sim, de sim, sim. gestão, né? E com a área de produção, a nossa relação, se ela não mudar com o fornecedor, nós não mudamos de patamar. E eu ia te tocar nisso agora. Renato, me fale um pouquinho como no teu sentimento as empresas estão se preparando, estão vendo as mudanças fundamentais que existirão a partir da reforma tributária. Porque, como você falou, 2027 está aí, 2029 está aí. Se eu quiser, vamos dizer, é impossível hoje você não ter um recebimento de um empreendimento que você vai idealizar hoje que não passe de 2027 e 2029, certo? E o recebimento tem a ver com a reforma tributária. A permuta tem a ver com a reforma tributária. Como é que você está vendo a adesão das empresas, o quanto que elas estão se, vamos dizer assim, imersas em estudar o assunto? Tá? Depois eu te dou minha opinião para não interferir. A minha opinião é que nós estamos muito atrasados, apesar de ter muita informação para ser compartilhada. Eu vejo que o dia a dia continua tomando a maior Perfeito. parte do dia a dia das empresas, e é aquele negócio, quem conseguir tirar a cabeça para o lado de fora primeiro vai sair na frente, porque vai enxergar o iceberg, vai conseguir desviar daquele iceberg, porque é um iceberg, né? É, Assim, você só está vendo um pedacinho, mas o dano está submerso ainda, entendeu? Nós perfeito. ainda temos regulamentação para fazer, né? A Receita vai soltar a regulamentação. O sistema de informática não está adaptado, né? Os seus fornecedores poderão ter uma inflação de ajuste muito grande nos custos. Isso é o Você que ponto está fundamental, que é a relação, vamos dizer, tua com o preços teu fornecedor. preços relativos. Você está assinando um contrato hoje e que ano que vem tem impacto, né?
ano que vem, ou 2027, que seja, tem um impacto no preço que às vezes você está com o contrato em curso ainda. Sim, sim. Como é que você se protege disso no seu contrato? Por exemplo, Renato, deixa eu te colocar um ponto que é um assunto que passa diretamente por isso que você acabou de falar, que é a obra industrial e corporativa. Você fez uma negociação com o teu cliente, que ele vai usar aquele crédito, ele tem que entender que o teu preço aumentou, você tem que aumentar o valor do teu contrato, só que ele está beneficiado com isso. Então ele não tem problema nenhum de aumentar o teu preço. Só que, puxa, essa negociação tem que começar, o povo tem que, sabe, eu vou te dizer o seguinte, Renato, eu acho, você usou a palavra corretíssima aí, que é assim, as pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia, tão, assim, tão dominante, que elas não estão vendo essa visão de futuro, que não é tão futuro, é logo aí, né? Que elas precisam começar a se preparar agora para não terem um susto ali na frente. Sem dúvida. E é novidade para todo É mundo, né? novidade, é novidade. Novidade para o grande, para o pequeno, para o médio, né? Novidade para quem compra o produto nosso. Claro. E- Então, é adaptação, é muito, É, muito estudo, suor. um pequeno detalhe, né? Por exemplo, a partir de agora você vai vender o apartamento, nem sei como é que isso vai ser na regulamentação, mas você vai vender um imóvel por 100 e vai ter mais, vamos dizer, 14, 15 De de imposto. imposto que vai ser à parte. O teu vai estar escancarado no teu cliente o que é É. imposto, que é o produto que ele está comprando. Isso aí tem coisa. Renato, para a gente ir agora, me fale de COP30, que eu sei que você está extremamente envolvido com isso. Olha, é um evento mundial de extrema importância, por mais que haja uma mudança da postura dos Estados Unidos com relação às questões ambientais, isso vai perpassar porque as questões ambientais estão refletindo na vida do dia a dia nosso. Agora, Nova York estava com uma enchente lá, né, Nova Jersey, uma enchente inesperada, né? Então, isso são duas coisas a mitigação e adaptação. E isso vai acontecer majoritariamente nas cidades. As cidades foram construídas numa outra época, muitas muito antigas, e como é que as pessoas que hoje, e a tendência de urbanização continua muito grande, como é que as pessoas vão conviver nesse ambiente, vão se adaptar nesse ambiente para mudanças climáticas que já ocorrem, podem se agravar. E o trabalho de uma COP é para que haja uma desaceleração nas mudanças climáticas, né? E isso tudo mexe com o negócio das empresas no dia a dia, porque você começa a trabalhar com indicadores, com com índices, né, de impostos, taxonomia, financiamento. Taxonomia é um processo onde você elenca ali alguns requisitos para que você tenha benefício em financiamentos, né? Mas isso é um imposto ao contrário, né? Quem não se adaptar vai pagar mais caro. Então, o que que nós estamos trabalhando? O CNI montou a SBCOP, que é uma analogia ao B20 para o G20. Tudo cheio de siglas aqui, mas a reunião do G20, que é as 20 maiores economias do mundo, é a, a CNI, o setor empresarial sempre prepara um grupo para fazer recomendações. E isso se repete ao longo dos encontros do G20. E a SBCOP é a primeira iniciativa para a COP, que nós estamos sob a liderança do Ricardo Mussa, que é o CEO da SBCOP, preparando em 8 eixos, um deles, cidades resilientes e sustentáveis, recomendações para pontos importantes das negociações que ocorrerão durante a COP. Além disso, já existe muita coisa de sustentabilidade funcionando no mundo. Então, nós estamos fazendo um trabalho de elencar cases de sucesso para que possamos, na COP, tornar isto visível e replicável, escalável, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a melhoria de forma mais rápida dessas questões ambientais. Aí a CEBIC está focada nas cidades, chama Cidades Resilientes, Sustentáveis e Resilientes.
Existem eixos de transição energética, de outras questões. Então eu vejo com uma expectativa grande nesse aspecto da gente poder estar participando. Tem toda uma questão de infraestrutura, mas eu tenho certeza que Belém se adaptará. Nós estamos no Brasil e vai ser uma COP de sucesso e muito importante para o mundo. Você sabe que eu estive lá em Belém e tem uns investimentos pesados que estão sendo feitos lá. O local que vai se realizar o evento vai ficar muito legal. Sabe, eu acho que. Vamos lá, vamos ver o que passa. Renato, agora para nós finalizarmos. Vamos pensar assim: eu tenho sustentabilidade, eu tenho falta de mão de obra, eu tenho uma reforma tributária que chegou no Brasil, o Chile, há 50 anos atrás já tinha isso aí, os Estados Unidos sempre teve, sempre foi sobre IVA, né? Nós temos essas variações todas, nós temos um problema de uma taxa de juro astronômica aqui no Brasil, por exemplo, o IVA no Chile é de 18, aqui no Brasil vai ser 28, né? Então, o que você, agora com a cabeça muito mais de velha do que de Sebic, recomendaria aos empresários que como é que eu navego nesse mar turbulento, esse mar, né? Ar de bom marinheiro. Ô Zé Carlos, sabe o que que é o maior sofrimento nosso? É a gente querer previsibilidade e estabilidade. Esse é o maior sofrimento. Eu acho que agora, já com 60 anos, né? Já usando fila preferencial, eu diria o seguinte, é muito mais importante que a nossa empresa seja adaptável, que a gente seja resiliente, que a gente reaja rápido aos sinais, do que a gente buscar uma estabilidade. Deixa eu completar isso, que parece meio estranho o que eu estou falando, né? Porque a gente fica querendo previsibilidade e defendendo isso nas entidades. E temos que defender. Mas são tantas variáveis que, na minha visão hoje, não teremos a confluência de variáveis perfeitas. Se você tem funding hoje e maduro, estruturado, está faltando mão de obra. E quando está tudo organizado, vem um tarifaço. Lá de fora, vem uma guerra, vem uma crise, vem um combustível que subiu. Então, existem riscos reais. Nós precisamos trabalhar com estas variáveis, conseguir produtividade para que os preços não tenham que absorver todos esses riscos, né? Nós temos que ter margem para absorver os riscos. E não é no preço, é Sim. na eficiência, né? Então, é um trabalho hercúleo, de longo prazo, porque as obras atravessam vários cenários políticos, climáticos, né? E hoje eu pensaria em adaptar muitas empresas em adaptabilidade. Não sei se é essa a palavra correta, mas é em resiliência mesmo, e a gente vai ter que se adaptar. Exemplos são vários. O Minha Casa Minha Vida 2023 ele estava desenquadrado e era um fracasso. Hoje ele está no melhor momento, Sim. né? E agora, vamos entender que isso aqui vai ficar estável para o resto da vida ou vai melhorar com o subsídio complementar do Estado e do município? Pode melhorar. Então, nós temos que fazer as coisas assim. Estou alongando aqui, Zé, deve estar acabando, mas assim, nós precisamos aproveitar a industrialização para reduzir os prazos de construção. O prazo do nosso negócio, ele é mortal para a gente, porque quanto você fica mais tempo exposto no campo de guerra, no campo de batalha. Se a gente fosse encurtando os prazos, nós vamos encurtar o nosso risco de maneira a ser mais competitivo. Então, é isso que eu colocaria como um grande desafio. Hoje a gente faz obra em 15 meses e a aprovação e a BITS são 15 meses. Isso tudo é exposição a risco, né? Você compra um terreno, em 15 meses você pode estar desatualizado. Então, foco em encurtar os prazos Ó, dos nossos Renato, processos. eu não sei se a palavra é adaptabilidade, mas que a ideia é essa, você foi perfeito. Parabéns, tá? Parabéns pela tua gestão, parabéns por essa mensagem, que eu acho que você mandou a mensagem que deve ser feita mesmo. A gente não, esse monstro é muito grande para a gente querer dominá-lo, já que, né, como tem aquela história, quando você
não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Então é uma coisa mais ou menos parecida que você está propondo, é que a gente tem a capacidade de adaptar as mudanças que são o tempo todo. E você tocou essa do Minha Casa Minha Vida. Você vê o Faixa 4, quem imaginava há 6 meses atrás que ele existiria? De repente abriu um belo de um espaço aí, né? Daqui a pouco vem uma solução sobre o mercado imobiliário que também abre, mas também pode vir um tarifaço que já te prejudica ou beneficia, sei lá. A minha cabeça hoje é assim, diminuir tempo de exposição. É isso aí, Renato. E a industrialização tem três Ela pontos é chave. fundamentais. Ela reduz risco, reduz custo financeiro, que é futal para nós, e reduz o custo fixo. E, mais de uma coisa, ela também reduz o nosso custo de gestão. No instante, por que o setor público, eu sempre briguei ao longo da vida por fazer contratos, por exemplo, de concessão menores. O setor público prefere um contrato de 1.000 quilômetros que 4 de 250, porque ele tem um problema para resolver, certo? E é a mesma coisa que eu acho que é quando a gente industrializa. Renato, do fundo do coração, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela tua gestão, parabéns pela condução que você está fazendo com a CEBIC. Eu acho que cada dia mais a nossa querida CEBIC está em evidência, tá? Siga nesse canto e conte com todos nós, conte com todos que estão aqui na base. E um abraço e até a próxima. Eu que agradeço aqui a oportunidade, a CEBIC é tua casa, estamos aqui Sim. sempre à disposição. Você é um parceiro importante, um amigo querido. Vamos junto. Abraço aí, Obrigado, parabéns pelo Renato. Obrigado a programa aí. todos que nos assistiram. Até a próxima.